Salve, salve meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui conversar sobre o nosso Vascão, né, sobre a nossa paixão, porque a gente está entrando aí numa sequência que para mim é a sequência mais importante do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A gente tem 7 jogos agora em sequência, que são 7 jogos decisivos, sendo 5 deles contra adversários diretos ali na luta contra o rebaixamento. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a importância desses jogos, sobre ser a hora do Vasco conseguir os pontos necessários aí para chegar ali na reta final mesmo, ali nos 7 jogos finais, com uma gordurinha, vamos dizer assim, né, com uma certa tranquilidade, precisando de poucos pontos para escapar do rebaixamento. Então, você vai ver aqui que estamos no momento crucial na tabela do Campeonato Brasileiro, por isso que é importante o Vasco já vencer esse jogo contra o Fluminense, recuperar a confiança, para que nesses 7 jogos decisivos aí a gente consiga os pontos necessários para ter um fim de ano um pouquinho mais tranquilo, né? O torcedor do Vasco merece um pouquinho de tranquilidade, que a coisa realmente está feia. Enfim, é sobre isso o vídeo de hoje, depois da vinheta, mas antes da vinheta, aquele esqueminha, né? Deixa aí o like, fortalece aí no like, se inscreva aqui no canal se for a sua primeira vez, né? A gente já passou aí dos 120 mil, tá pertinho dos 121 mil inscritos, então se inscreva que a sua participação aqui é muito importante. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e esse canal aqui só fala de Vasco, meu amigo. É um canal que só fala do Vasco da Gama, por isso que você que tá aí e ainda não se inscreveu, vascaíno, aperta esse botãozinho vermelho aí e se inscreva, faça parte aqui da nossa família. Bom, vamos começar falando sobre o jogo de amanhã contra o Fluminense, 8h30 da noite, o Vasco recebe o Fluminense em São Januário, os dois times aí em momentos diferentes na tabela, mas apesar do Fluminense estar numa fase boa, também chega ali meio cambaleando, né? Porque o Fluminense perdeu o treinador Odair Hellmann, foi lá pro futebol da Arábia, lá pro mundo árabe, enfim, deu um pé na bunda do Fluminense e o Fluminense agora vai com o interino, com o Marcão, que foi efetivado até o final do Campeonato Brasileiro. E o Vasco vive esse turbilhão, né? Que todo mundo sabe aí, na 17ª colocação do campeonato, invasão no centro de treinamento, muita confusão, lavagem de roupa suja, uma sequência ruim de resultados aí que o Vasco teve nos últimos jogos, mas por tudo que aconteceu ali na semana, primeiro começando ali com a lavagem de roupa suja entre elenco, diretoria e treinador, depois a chamada que a diretoria deu ali nos jogadores que gravaram vídeos ali, convocando para a pelada de fim de ano, e depois na quinta-feira, né, vamos dizer assim, a cereja do bolo, o momento de maior ebulição dessa semana no Vasco, que foi a invasão da torcida no CT para cobrar os jogadores. Então deu uma chacoalhada, né? O Vasco lá embaixo, numa crise danada, mas estava naquele marasmo, né? Enfim, você não via nenhum tipo de mudança, tava tudo assim, parecia que tudo ia caminhar ladeira abaixo. Se os acontecimentos dessa semana vão ajudar em campo ou não, a gente só vai saber a partir de amanhã contra o Fluminense, né? Mas não dá para negar que, ó, deu uma saculejada, a coisa tá diferente, o clima tá diferente, deu uma mexida ali no ambiente, né? Que tava tudo muito quieto, tava tudo muito passivo, o time, ó, indo ladeira abaixo e todo mundo aceitando com uma passividade que, enfim, que não podia. Então, acho que os acontecimentos dessa semana serviram pelo menos para dar uma chacoalhada nesse time, que já vai começar com a mudança de esquema tático, né? Tá confirmado aí que o Ricardo Sapinto não vai mais usar o esquema de 3 zagueiros, o 3-5-2, 3-6-1 que ele vinha jogando, e a tendência é que ele venha pro 4-4-2, arrozinho com feijão ali, o tradicional 4-4-2, com algumas variações talvez ali, e essas coisas mais moderninhas, mas a tendência é que seja ali no 4-4-2. O time titular não dá para cravar, mas a tendência é que o time titular seja Fernando Miguel no gol, Léo Matos na direita, Castan, Marcelo Alves ou Ricardo Graça, ou até mesmo o Erley pode aparecer nessa dupla de zaga, enfim, tem essa dúvida aí também na zaga, talvez até o Castan perca a vaga titular, enfim, não tem nada definido. Na esquerda é bem provável que o Henrique volte, ali no meio Léo Gil, Andrei, e aí a dúvida entre Marcos Júnior ou o Juninho, também pode aparecer o Juninho, o Benítez, esse aí é titular absoluto garantido, né? E na frente também os dois garantidos, Thales Magno e Germancano. O Vasco terá a volta aí do Germancano para essa partida. Então,
que consiga aí o Vasco um bom resultado, né? Amanhã tem pré-jogo aqui, a gente conversa mais sobre isso, mas amanhã é o dia de começar essa virada. E agora o que eu falei no início do vídeo, né, da gente entrar numa sequência muito decisiva, né? A sequência onde o Vasco é importante demais pontuar porque tem 5 confrontos diretos na competição. Vou colocar aí na tabela os próximos 7 jogos do Vasco no campeonato. O Vasco enfrenta o Fluminense amanhã, depois pega o Santos, aí depois é só confronto direto depois do jogo contra o Santos. É o Atlético Paranaense fora, o Atlético Goianiense fora, Botafogo e Curitiba em casa e Red Bull Bragantino fora. Então, tirando ali esses 2 próximos jogos, né, que é Fluminense e Santos, o Vasco tem 5 confrontos diretos contra times que estão ali embaixo brigando contra o rebaixamento. Então, meu amigo, importante demais o Vasco conseguir esses pontos aí, conseguir essas vitórias, conseguir o máximo de pontos aí possíveis para poder escapar logo dessa confusão. No primeiro turno, o Vasco não teve um desempenho muito bom nesses 7 jogos, não, né? Vamos ver aqui quantos pontos o Vasco fez no primeiro turno nesses 7 jogos. Contra o Fluminense, perdeu, então 0 pontos. Contra o Santos, empatou, 1 ponto. Atlético Paranaense, venceu, 4 pontos. Atlético Goianiense, perdeu, continua com 4. Botafogo, venceu, 7 pontos. Perdeu para o Curitiba e empatou com o Red Bull Bragantino. Então o Vasco fez 8 pontos aí nessa sequência de 7 jogos no primeiro turno. E agora, no segundo turno, quantos pontos será que o Vasco consegue nessa sequência aqui? Vamos tentar brincar aqui, colocar aqui a tabela e vamos ver se a gente consegue aí, quantos pontos o Vasco consegue nessa sequência. Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião e você aí fique à vontade nos comentários para colocar também a sua opinião, para discordar, ou enfim. Eu vou tentar fazer uma projeção aqui pessimista, né? Eu acho sempre importante a gente fazer uma projeção pessimista, porque aí, se o Vasco surpreender, né, e vencer, ou conseguir um ponto a mais, tá aqui na nossa margem de erro, né? Tá no lucro. É melhor a gente contar ali para baixo do que contar para cima e se decepcionar, né? Então já aviso que a previsão vai ser pessimista e fique à vontade também para colocar a sua previsão aqui nos comentários. Vamos lá, começando com o Vasco Fluminense. Para mim, Fluminense em casa, São Januário, apesar do Fluminense estar num momento muito bom, 3 pontos. O Vasco tem que vencer. Santos, Vasco e Santos. Bom, o Santos tem um time superior, então já que a nossa previsão é pessimista, derrota. Então 3 pontos para o Santos. Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o Vasco não costuma se dar bem lá. Então, derrota, vamos botar derrota, 0 pontos também. Por enquanto, apenas 3 pontos. Aí agora, Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem numa fase, enfim, muito ruim, ladeira abaixo. Vou colocar aqui 3 pontos para o Vasco. Vamos lá, 6 pontos. Vasco e Botafogo, não tem como, tem que vencer. Tem que vencer o Botafogo. 9 pontos. Curitiba em casa, não tem outra solução também, não tem outro placar para colocar. Mais uma vitória, 3 pontos. Então, aqui já temos 12 pontos, né? E para encerrar, Red Bull Bragantino fora de casa? Bom, eu colocaria um empatezinho contra o Red Bull Bragantino, mas já que a sequência é para ser negativa, então vamos colocar aqui 0 pontos também, uma derrota para o Red Bull Bragantino. Não, derrota não, vai ser empate. Vai ser empate. Então, nas minhas contas aqui, o Vasco faz 13 pontos nesses próximos 7 jogos, que já seria importante demais, né? O Vasco chegaria ali aos 37 pontos, né? E aí teria o restante do campeonato para conseguir os pontinhos que vão faltar ali para escapar do rebaixamento. Então, essa foi a minha conta. Quero a sua. Coloque aí nos comentários se você concorda com a minha previsão. Enfim, é só um exercício, uma brincadeirazinha também, né? Fica à vontade para brincar também. E eu vou ficando por aqui. Convido você que ainda não é membro do canal para se tornar membro. Tem aí o botãozinho azul, tem também o link na descrição. Você se tornando membro, você vai na aba comunidade, que tem uma publicação lá que é exclusiva para membros. E você tem o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva. Até a próxima, fui!